Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change. Meu nome é Cláudio Fonseca, eu sou piloto real, atualmente eu voo Boeing 777 e hoje nós vamos falar sobre máquina de ar externa, tá? Primeira coisa que eu queria explicar para vocês, vou trazer aqui informações na tela de que existem dois tipos de máquinas de ar externo. A primeira é a Air Conditioning Unit, ou seja, a ACU, tá? Existe um vídeo então sobre essa máquina de ar condicionado, eu vou deixar o link aqui na descrição, também o card agora aqui em cima, sobre esse assunto. Quando você vai utilizar uma máquina que provê ar condicionado já para a aeronave. O vídeo de hoje, o vídeo atual, a gente vai falar sobre a Air Start Unit e a Low Pressure Unit, ou seja, ASU ou LPU, e a gente vai utilizar então o ar que é produzido por esses dois tipos de máquina de ar externa para que a gente possa então condicionar esse ar através dos sistemas da aeronave para que a gente possa entregar uma boa temperatura dentro da aeronave, tanto para os tripulantes como para os passageiros, bem como para todos os sistemas da aeronave que obviamente precisam trabalhar dentro de um determinado range aí de temperatura. Beleza? Então, feito essa explicação, dividido então esses dois tipos de máquinas de ar condicionado, eu vou mostrar agora para vocês no simulador, através do 737 da PMDG, de qual máquina eu estou me referindo e como a gente vai solicitar ela. Quando a gente vai para o nosso FMC, aqui no caso do 737, o que hoje a gente vai comentar e a gente vai falar é sobre a ASU, a Air Start Unit, tá? Então eu vou solicitar ela aqui, não confundir com a Air Conditioning Unit, que foi assunto do vídeo anterior. Tá chegando então aqui essa máquina de ar-condicionado aqui, ó. Desculpa, essa máquina de ar, não é a máquina de ar-condicionado, essa máquina de ar de partida, tá? Que vai ser conectado aí na nossa aeronave, tá? Eu vou agora, então, passar o procedimento passo a passo com vocês, de como a gente passa a utilizar essa máquina que acabou de chegar aí, que normalmente ela é utilizada para dar a partida nos motores, como a gente vai utilizar o ar que sai dela, para que a gente possa então manter uma temperatura ideal dentro da aeronave. Está aí na tela agora para vocês, então, o procedimento suplementar chamado pela Boeing de Air Systems, quando você está então utilizando uma fonte externa de ar, External Air Cart Use, tá? Então essas fontes podem ser, como eu já falei para vocês, do tipo LPU ou do tipo ASU. No caso aqui, o 737 da PMDG, ele simula a ASU, ou seja, a Air Start Unit. Independente de qual for, quando você tiver uma máquina que não está provendo ar condicionado, tá? Se a palavra conditioning, se a palavra condicionado não estiver ali, tá? Você vai utilizar esse procedimento. Esse procedimento, então, é utilizado quando você tiver uma fonte de ar e essa fonte de ar vai suprir, então, ar pressurizado para suas máquinas de ar condicionado. Essa é a diferença. Quando você já tem um ar condicionado, você joga esse ar direto para dentro da aeronave. Quando você não tem esse ar na temperatura que você quer, porque ele vem através dessas unidades que são utilizadas para a partida e não para condicionar ar, você tem que jogar elas então para o ar condicionado da aeronave e a partir daí então jogar para dentro da aeronave, para a cabine de passageiros e para a cabine dos pilotos. Todos os procedimentos realizados para que a gente consiga fazer isso, eles são feitos normalmente pelo copiloto. A Boeing nos dá aqui uma informação de cautela, tá? Ela diz que a bateria ela deve estar ligada sempre que você for utilizar o sistema de ar-condicionado da aeronave. Isso é porque todos os circuitos que protegem esse sistema são DC e é muito normal que você está utilizando essa unidade de partida externa ou essa unidade de baixa pressão porque o seu APU não está funcionando. Então, se o seu APU não está funcionando, você tem uma fonte externa
de energia elétrica também. E aí ela diz, opa, fique atento, deixa a sua bateria sempre ligado, porque se por acaso você perder essa fonte externa, todo o sistema de ar-condicionado não vai ser afetado e você não vai ter danos no sistema de ar-condicionado. Importante dizer também que, apesar da gente estar utilizando máquinas de ar que servem essencialmente ou primordialmente para a partida dos motores, não é isso que a gente vai fazer. Aí, se você quiser então o procedimento para a partida dos motores, você tem que ir para o procedimento suplementar de motores Engine Start with Ground Air Source, tá? Hoje nós não estamos fazendo o procedimento de engine, nós estamos fazendo o procedimento de Air System, apenas para utilizar então essas fontes como ar condicionado. Como é realizado esse procedimento, tá? Normalmente então a gente chama essa fonte externa através dos mecânicos ou da equipe de solo, eles trazem essa fonte externa de ar e conectam na nossa aeronave. Para quem viu o vídeo sobre ar-condicionado, vai notar aqui que essa fonte externa é um pouquinho diferente. As mangueiras são um pouco menores, tá? O diâmetro das mangueiras é um pouco menor e elas têm essa mangueira aí preta, tá? Normalmente as máquinas que nos trazem ar-condicionado, elas têm uma mangueira amarela. De qualquer forma, elas são conectados em diferentes bocais da aeronave, obviamente porque eles têm também diferentes tamanhos. Não tem como a equipe de manutenção errar, porque um não encaixa no outro, tá? Mas basicamente aí você tem então essa fonte externa de ar conectado na aeronave. A partir do momento que ela está conectado, a gente pode ir para dentro da aeronave e a gente vai efetivamente então iniciar o nosso procedimento. Que está na tela para vocês, ele começa dizendo: precisamos colocar o switch do APU na posição off. Vai depender da posição, do momento que você estiver realizando. Vou mostrar para vocês que nesse caso o switch aqui da bridge do APU já está em off, porque a gente não estava utilizando o APU até esse momento. Mas se por um motivo qualquer você chegou de um voo, você estivesse utilizando a bridge do seu APU e agora você vai desligar o APU, você vai ou vai passar a utilizar essa fonte de ar externa, você tem que ter certeza de que então essa APU bridge aqui, ó, está na posição off, esse switch aqui está para cima. Próximo item, a isolation valve, nós temos que colocar ela na posição aberta. Novamente, se você estiver chegando de um voo, é bem possível que você já tenha aberto essa isolation valve. Em algumas situações ela pode até estar fechada. De qualquer forma, você verifica então que a isolation valve está aberta nessa posição aqui para baixo, tá? O que você quer é que ela fique aqui na posição open, na posição para baixo. Próximo item que nós temos é o Recirculation Fan, tá? No caso aqui nós estamos num 700, então ele vai para a posição alto. Se você tiver no 800 vão ter dois, ambos ficam também na posição alto. Esse aqui é o Recirculation Fan, tá? Para a posição alto. Se você tiver dois, como existe no 800 e no 900, ambos continuam na posição alto. Dificilmente a gente mexe nesse botão aqui do Recirculation Fan. Normalmente ele é desligado em caso de fumaça na cabine, fumaça na cabine de passageiros ou dentro do cockpit, tá? E algumas outras situações, mas normalmente para o sistema de ar-condicionado, quando está tudo funcionando, ele fica na posição automático. Próximo item que a gente tem seriam os Trim Air Switches no 800, tá? Aqui eu estou simulando com 700, nós não temos, mas se fosse o caso, o Trim Air Switch, esse switch da Trim Air, ele ficaria na posição on. Agora o próximo passo é importante. As suas PECs vão estar na posição alto ou high, dependendo do que você precisa. Se você precisar de uma maior demanda das suas PECs, você pode passar ela para high, se não em alto. Diferentemente do procedimento com um ar externo já condicionado, naquela máquina de ar condicionado onde você precisava desligar as suas PECs. Nessa aqui não. Nessa aqui a gente precisa passar ele para alto ou high, tá? Então a gente passa aqui as nossas PECs para alto ou para high.
certo? Posição normal ou para baixo, se a gente quiser posição high. Normalmente a posição alto é o suficiente. Depois a gente vai utilizar os seletores de temperatura da cabine para selecionar a temperatura desejada. Os seletores de temperatura estão um pouquinho aqui para cima. Nesse caso do 700 nós temos para o cockpit e para a cabine de passageiros. Se for no 800 nós temos para o cockpit, na parte central para a parte dianteira da cabine de passageiros e do lado direito para a parte traseira da cabine de passageiros. Você vai deixar ele numa posição automática, tá? Um pouquinho mais para a esquerda se você quiser mais frio, um pouquinho mais para a direita se você quiser mais quente. Normalmente na posição de 12 horas, na posição central, é o suficiente para você ter algo em torno de 24 graus. Obviamente, quiser um pouquinho menos para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. Mas é importante que você deixe ele na posição automático aqui. Próximo passo é checar a pressão do duto, tá? Vamos lá e vamos checar a pressão do duto. Então, ó, nós vamos vir aqui embaixo e nós vamos ver, ó, duct pressure, ele está em 30 e pouquinhos PSI, tá? 30 e poucos. Checada essa pressão do duto, nós voltamos para o procedimento e agora nós vamos verificar. E aqui ele diz, aqui é importante, ó, vou colocar em magenta, if, ou seja, você só vai realizar a sequência do procedimento se alguma coisa estiver acontecendo. Se essa fonte externa não conseguir manter 20 PSI no mínimo, tá? Se ela não conseguir manter 20 PSI no mínimo e, notem aqui a palavra, isso aqui é importante, não é OR, é E, o APU está operando. Então você precisa ter esses dois casos. Se você não tem o APU operando, ou se a fonte externa não consegue manter esses 20 PSIs, aí existe uma sequência do procedimento, que é passar a isolation valve para a posição alto e ligar a bleed do APU. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? O APU vai suprir ar para a PEC esquerda e esse ar externo aqui vai suprir ar para a PEC direita. Hoje nós não estamos nem com o APU ligado e essa unidade de fonte externa consegue manter mais do que 20 PSI. Vou mostrar para vocês novamente, ela está mantendo ali, ó, 31 PSI. Então, se tivesse aqui abaixo desse ponteiro, abaixo de 20, e o nosso APU estivesse ligado, aí sim a gente passaria a isolation para alto e abriria a bleed do APU. Não é o caso hoje, a gente mantém então a isolation aberta e a bleed do APU desligado. Ar vindo da fonte externa para as duas máquinas de ar-condicionado através desse carrinho aqui, e aí da máquina de ar-condicionado esse ar chega para os nossos passageiros, beleza? Apenas lembrando, esse é o procedimento para a Air Start Unit, tá? Quando a gente está utilizando aqui ar condicionado, beleza? Então esse ar está chegando dessa unidade externa, indo para a nossa máquina de ar-condicionado, nesse caso aqui sendo resfriado, e aí sendo jogado para dentro da nossa aeronave. Beleza? Esse é o procedimento, apenas quis fazer um teste aqui. Vocês notam que quando a gente... não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o som, eu tento deixar o simulador um pouquinho mais baixo para que a minha voz saia melhor, mas vocês vão ver aí no simulador de vocês, se vocês têm uma aeronave como é essa aqui da PMDG, que quando você liga as PECs com essa máquina de ar externo, você tem o barulho do fluxo de ar, ou seja, você consegue até escutar pelo barulho que tem um certo ar chegando nessa sua aeronave. Beleza? Pessoal, esse então foi a máquina de ar externo chamada de ASU ou LPU. Vocês podem achar diferentes máquinas
nos aeroportos por aí, ou diferentes máquinas nos diferentes simuladores que você tem, nas diferentes aeronaves que você tem. No caso do 737, o procedimento é esse: você ligar suas máquinas de ar-condicionado. Se essa fonte externa está dando conta de 20 PSI, você mantém assim. Se não tiver e você tiver o APU, você pode então ligar esse APU ou manter esse APU ligado, para que essa máquina externa lhe dê ar para uma máquina de ar-condicionado e o APU lhe dê ar para a outra máquina de ar-condicionado. Mais uma vez, antes de encerrar, não estou falando de Air Conditioning Unit. O vídeo de Air Conditioning Unit tem o link aqui na descrição. E aí nesse vídeo, se você tiver uma fonte de ar externa que já tem ar na temperatura ideal para ser jogado para dentro dessa sua aeronave, ele tem um bocal diferente, é conectado numa posição diferente da aeronave, ele chega na aeronave com uma pressão diferente, tudo é diferente, aí você mantém as máquinas de ar-condicionado desligadas, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com os seus amigos e, se puder, seja membro. Você vê esse e outros vídeos antes dos demais. Obrigado, galera, um grande abraço e até a próxima.